Oi galera, aqui é o Senpai Carlos, esse é o Sensei Eduardo, sejam bem-vindos ao canal do Samurai Moderno. É isso aí, pessoal, e continuando a nossa série a respeito de outras artes marciais, hoje é a vez do Karatê. E a gente procurou não ficar falando muito sobre a história do Karatê, porque já tem muita coisa na internet, muita coisa boa, muita coisa completa. Então a gente vai fazer uma breve introdução aqui, né, sobre a história do Karatê, e depois nós vamos fazer um vlog falando mais a respeito da nossa opinião sobre o Karatê antigo, a evolução do Karatê até hoje, e outros assuntos também inerentes à arte. Pois é, fica ligado que tá bem interessante e se inscreve no canal aí se você não é inscrito e ativa o sininho para você receber notificações sempre que sair um vídeo desse. É isso aí. Vamos lá! Os... Okinawa é uma pequena ilha ao sul do Japão. Por causa da sua proximidade ao arquipélago japonês, Taiwan e China, bem como o fato de ter sido rota de comércio marítimo por muitos séculos com diversos outros países, se tornou local de grande troca de cultura, conhecimento, artes e tradições. Devido a isso e ao fato de que, em vários pontos da sua história, os habitantes de Okinawa foram proibidos de portar armas, várias formas de combate desarmado foram desenvolvidas na região, que acabaram englobando diversas influências sofridas ao longo de sua história. Após vários séculos se desenvolvendo, sofrendo influências, incorporando estilos diferentes e passando por diversos nomes, a arte que viria a ser conhecida como Karatê ganhou grande fama no Japão, tendo impressionado o próprio imperador na época. Hoje, o Karatê é uma arte difundida mundialmente, um esporte, uma filosofia de vida, um retrato de uma cultura secular, popularizada por filmes e jogos e em constante evolução, com diversos estilos diferentes. Isso é Karatê. Bom pessoal, então eu acho interessante, para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui, o nosso vlog a respeito de Karatê, a gente voltar um pouquinho lá atrás e entender quais eram as artes marciais que tiveram influência nos primórdios do Karatê de Okinawa, né? Então, se você entender que Okinawa era um polo comercial, onde tinham transações de vários países, né, como por exemplo China, Sião, que era o antigo reino que hoje é Tailândia, Taiwan, Polinésia, Indonésia, então assim, era um polo comercial muito grande. Aí você já pode imaginar, né, como que tinha um intercâmbio marcial ali forte. Então a gente vai começar falando da arte marcial que era original de Okinawa, que era o Tegumi, né? Tegumi era uma arte marcial de luta agarrada. Então a gente parte do princípio, fica até estranho a gente falar isso, né? O Karatê, uma das artes marciais que era um pilar no Karatê de Okinawa antigo, era uma arte marcial de luta agarrada, né? Era um wrestling que existia em Okinawa. Uma outra arte que teve uma influência enorme pelo comércio entre Sião, que hoje é a Tailândia, e o reino de Ryukyu, que hoje é Okinawa, foi o Muay Boran. O Muay Boran é a forma mais primitiva do Muay Thai que a gente conhece hoje. Então a parte de Atemi do Karatê era muito parecida com o Muay Boran, ou seja, golpes circulares, golpes traumáticos e daquela forma que você conhece, né? Aquela luta bem pegada que a gente vê hoje no Muay Thai. Então a gente tem o Tegumi, a gente tem o Muay Boran, né? A gente tem também o Kenpo chinês, né? Que é um estilo de Kung Fu que veio do sul da China, onde foi tirado muitas das formas, né, que a gente chama de kata, no Kung Fu Kati, no Taekwondo de Punse. Então assim, onde foram tiradas essas formas que hoje fazem parte do Karatê, né. E uma outra arte também que a gente pode citar é o Jujutsu, né, do clã Satsuma, que estava já em Okinawa há 250 anos. Então você pode ver que o Karatê, ele era como se fosse uma arte marcial de um MMA, né, das antigas, onde tinham lutas de trocação, técnicas de projeção, técnicas de solo. Era uma luta como se fosse um MMA mesmo, como uma arte marcial é concebida, né, para a guerra. Então é bem interessante citar isso. E a parte da evolução linear, né, da aceleração linear do Karatê, que hoje é muito vista no Karatê, que é aquela arrancada, né, aquela movimentação, que parece que é uma movimentação de espada, que é muito inerente à arte do Karatê, ela foi trazida, ela foi a última a ser colocada aí nessa miscelânea de
de estilos, um grande mestre de Okinawa foi morar no Japão. E lá ele começou a treinar a arte da esgrima samurai. Então ele trouxe essa movimentação de entrada e saída, né? Essa movimentação mais furtiva, que a gente chama de aceleração linear, que é quando você movimenta na bola do pé, né? Que você tem mais movimentação, que você consegue projetar o seu corpo mais, o que a gente chama de okuriashi ou tsugiyashi, que são formas de movimentação. Então esse mestre ele trouxe essa movimentação de entrada e saída e se tornou invencível, porque ele mesclava tudo que já tinha do tradicional do Karatê de Okinawa com essa movimentação que hoje é uma das características principais do Karatê. Então vamos lá, como que o Karatê, né, uma arte marcial tão completa, né, de origem de combate mesmo, se tornou o que a gente vê hoje aí, né, nas competições no Shiai Kumite, que é o carro-chefe hoje do Karatê, né, que é aquela parte de competição com semi-contato, onde você não pode conduzir a força como em esportes de combate que a gente está acostumado a ver. Bom, teve uma época em que a arte marcial já não tinha mais, vamos dizer assim, uma função, né, no Oriente. Então eles tiveram que criar uma nova roupagem para que isso pudesse continuar. Então o que eles fizeram? Eles colocaram a pegada do Do, né? Então antigamente era Karate Jutsu, Jujutsu, eles pegaram a parada do Do, que é uma forma de você seguir aquilo como um caminho. Então o Jigoro Kano, que era o cabeça dessa forma de pensamento, ele criou uma forma da arte marcial entrar nas escolas, nas academias, para que não se perdesse no tempo, né? Então quando o Karatê foi para o Japão, Jigoro Kano já tinha a Kodokan. É Kodokan? Budokan? Kodokan. Estou consultando aqui, meu. Kodokan. Kodokan. Então, quando o Karatê chegou lá, ele já tinha a parte de competição voltada para Nagewaza. Então, era para não ficar mais do mesmo, o Karatê foi se especializando nessa parte só de socos e chutes. Então, o que acontece com isso? Toda arte marcial, quando ela vira muito esportiva, um atleta quer vencer o outro. Independente se vai ficar bonito, se vai ficar plástico, se o público vai gostar. Ele vai fazer com que aquilo se torne eficaz dentro daquelas regras existentes. Por isso que hoje o Karatê teve essa mudança muito forte. Você vê que hoje é aquele que toca o adversário primeiro. Isso é muito bom para vários aspectos, né? Mas também é muito prejudicial, né? A gente for pensar assim da parte marcial mesmo, do combate real, você vê que o início dessa deteriorização dessas técnicas que a gente encontrava no Karatê de Okinawa foram quando as competições começaram a surgir. Porque toda competição, o objetivo final dela é entrar para as Olimpíadas. E aí tem que tirar muita coisa, tem que tirar sangue, tem que tirar violência. Então acabou virando um jogo indoor, né? Vamos dizer assim, Karatê contra Karatê, né? E o que acontece qual que é o problema nisso? O que é a parte ruim disso? É que eu vou jogar só para te vencer. Perde a conotação marcial, né? De não pode isso, não pode aquilo, não pode derrubar, não pode chutar na coxa. É claro que isso tem um lado muito bom também, né? Que você vira um especialista naquilo que você se propõe a fazer. E o que o Karatê se propôs a fazer? Uma arte de um toque, né? Eu te toco, né, como se fosse eu lutando com espadas e você lutando com espadas. Imagina a evasão de um sujeito desse que treina isso toda vez, né? A arte de entrar e sair, né, a distância do Karatê, o tempo de entrada ficou uma coisa sensacional, né? Dificilmente se um karateca se movimentar, um cara de outra arte que não tem aquela movimentação tão refinada vai conseguir achá-lo em combate. Partes boas de se profissionalizar alguma coisa, mas partes ruins também acontecem com isso. Um cara que às vezes só treinou essa parte de Shiai Kumite desde o início, isso acontece. Às vezes o cara desde a faixa branca até a faixa preta, ele foi treinado em Shiai Kumite. E isso a pessoa ensina para ele como o mais puro e tradicional karatê existente. Isso não é verdade, né? Eu já cansei de ver grandes mestres ou mestres que vendem essa bandeira do karatê, desse karatê competitivo, como o mais puro e o mais original karatê,
né? Então partes ruins desse lado de competição também existem, né? Eu já tive muito contato com atletas que treinaram a vida toda só essa parte de ser em contato, e quando chegaram para treinar um kudo, por exemplo, tiveram muita dificuldade, porque não sabia fazer uma guarda paralela, né? Não tinha uma visão periférica para cruzados, né? Chute na coxa, então entrava a reviria. Então assim, tem a parte interessante da competição, né, que leva para um outro nível em determinadas habilidades que são inerentes àquele jogo, né, vamos dizer assim, e tem a parte que é ruim também, porque perde a conotação marcial do combate real, da forma como ele deve ser para se combater outras artes. Vamos citar aqui agora o Karate Combat, que é essa nova competição de Karatê que surgiu aí, né, que são atletas profissionais de Karatê, né, lutando um evento de full contact, né, ou seja, golpes com impacto total, né? Então, o que a gente vê lá? A gente vê atletas altamente habilidosos, né, se propondo a fazer um combate real. Então você vê que são atletas, né, muito bem treinados, velozes, com muita resistência, mas que ainda estavam um pouco, vamos dizer assim, um pouco crus para aquela parte do combate real. Tanto que você vê do primeiro evento pro próximo evento a evolução técnica, né? Porque o que acontece? Quando você vai para um combate real, você tem que entender que existem golpes em linha, existem golpes em curva, né? Existem chutes abaixo da linha da cintura. Então, no primeiro momento, você, apesar de eles serem muito ágeis e atletas sensacionais que você não pode subestimar em momento algum, quando entraram num outro tipo de jogo, você vê que estava faltando alguma coisa. Porque o que acontece? O atleta, quando ele está na adrenalina, ele vai fazer aquilo que ele foi treinado a vida inteira para fazer. Então, independente se mudou as regras, ele tem que ter uma espécie de tempo de maturação ali naquele esporte para que ele possa usar a habilidade dele junto com características novas adquiridas. Então vamos lá, o cara treinou a vida inteira, né, não levar chute na perna, treinou a vida inteira evadir do golpe ao invés de bloqueá-lo, né, e de repente começa a entrar golpes totalmente diferentes, né? Então o que acontece? Você luta da forma como você treina, né? Miyamoto Musashi já dizia isso. Então eles eram automatizados a fazer aquilo. Então precisou de um tempo, porque você vê que os primeiros eventos, os nocautes eram de cruzado. Então uma coisa que é muito deficiente no Karatê, que tem muito golpe em linha, né? E poucos golpes em curva. Então a periférica do lutador não está tão acostumada a ver quando o golpe vem em curva. Os chutes na coxa. Então assim, você vê que a evolução, né, do primeiro momento, onde eles estavam totalmente desautomatizados a fazer alguma coisa, e como que um atleta profissional, se ele for bem orientado e se ele entender como que funciona o outro ambiente de combate, ele vai pegar muito rápido, né? Então esse é um ponto bem interessante a respeito de pegar o Karatê, o que você tem de melhor, e entender como que funciona as outras formas de combate para que você consiga usar ele com maestria. Se você tiver interesse em conhecer o Karate Combat, se você nunca viu, nós vamos deixar o link aqui na descrição. Vai lá, dá uma conferida e depois deixa aí nos comentários a sua opinião. O que você achou, qual foi o seu ponto de vista, para a gente discutir aí um pouco a respeito. Bom, partindo do que a gente estava falando a respeito dos atletas de Karate Combat, eu vou falar agora para vocês aqui sobre a jornada do guerreiro. O que é a jornada do guerreiro? A jornada do guerreiro, ela é depois que você já criou aquela habilidade marcial em determinada arte, você sair e conhecer novas artes, fazer esse intercâmbio com novas artes, para que você possa entender como funciona outra dinâmica de combate, como que funciona outros golpes, outras modalidades que você não são oriundas da sua arte, ou pelo menos não de como ela está agora. Para a gente poder dar um exemplo aqui onde todo mundo conhece, por exemplo, o Lyoto Machida. O Lyoto Machida, ele foi um dos karatecas mais bem sucedidos, né, no MMA, se não foi o mais. Mas o Lyoto Machida, ele não entrou no MMA apenas com karatê, ao contrário do que muita gente fala por aí. Ah, porque o karatê e tal, porque olha o Lyoto. Mas o Lyoto, ele fez o que a gente chama de jornada do guerreiro. Que eu saiba, o Lyoto, ele morou no Japão treinando wrestling, ele morou na Tailândia,
treinando Muay Thai. Ele foi vice-campeão brasileiro de Sumô, né? Haja vista aquela base que ele tem lá, que é difícil de colocar ele para baixo. E também treinou Jiu-Jitsu, né? Ele é faixa preta de Jiu-Jitsu. O carro-chefe dele no MMA, no UFC, é o Karatê. Tanto que quando ele iniciou, até a época que ele foi campeão do UFC, ele não perdeu um único round. Porque ele era muito evasivo e ele usava o Karatê com maestria. Mas ele usava o Karatê com maestria porque ele estava acostumado com os outros ambientes, com as outras artes. E isso faz com que ele tenha uma liberdade maior em usar o que ele tinha de excelência no Karatê. Uma vez encontraram com o Royce Gracie na Tailândia e perguntaram para ele se ele não é... O que você está fazendo na Tailândia? O que você está treinando no Muay Thai? Se você é a bandeira do Jiu-Jitsu e tal. Ele falou assim, eu não estou treinando Muay Thai para trocar Muay Thai. Eu estou treinando Muay Thai para entender o que vem de lá e neutralizar. Então, esse é o tipo de mentalidade, né, que a gente prega aqui no canal também. Né, de você fazer os intercâmbios, de você conhecer outras artes, você conhecer outros ambientes, outras dinâmicas. No meu caso, não foi diferente. Quando eu era faixa marrom de Karatê, eu já tinha um bom tempo de Karatê, bons anos de Karatê, e eu treinava mais do que a média dos meus colegas. Eu treinava praticamente todos os dias, às vezes fazia 2 treinos. Então assim, eu estava com um Karatê muito afiado. Mas eu comecei a ter curiosidade para conhecer outras artes, né? Tipo, pensava, pô, como é que será que funciona essa arte? Como é que será que funciona outra arte? Naquela época, que era final da década de 90, não existia essa informação que a gente tem hoje, essa facilidade que a gente tem em ver como é que funcionam os outros estilos. Você tinha que ir lá e pagar para ver. Então, no meu caso, eu procurei várias artes e caí no Muay Thai. Foi lá que eu tive a minha primeira experiência, né, fora do Karatê. E não foi uma experiência muito boa, porque a dinâmica de combate era totalmente diferente, não era semi-contato, era contato total, uma dinâmica completamente diferente. Eu tomei um atraso no primeiro treino e não entendia como que eu tinha treinado tanto tempo de Karatê e não estava, né, me saindo tão bem ali. Então o que eu fiz? Eu iniciei minha jornada do guerreiro ali. Eu dei uma pausa, né, nos meus treinos de Karatê e fui em busca de outros estilos. No Muay Thai, por exemplo, eu falei o seguinte, eu vou ficar aqui até eu entender como é que funciona essa arte. Eu vou ficar aqui até eu conseguir lutar de igual para eles. Então foi isso que aconteceu. Eu fiquei por volta de 2 anos no Muay Thai, depois eu fui para o boxe, onde eu fiquei alguns bons anos também, né? E aprendi a dinâmica, como é que era o funcionamento da nobre arte, aprendi como eles usam a mão de uma forma fantástica, eles são tipo mortais com a mão. E depois fui para o Jiu-Jitsu, né? Onde eu fiquei 8 anos treinando ininterruptamente, praticamente todos os dias, e foi onde eu me graduei faixa preta pela Gracie Barra Belo Horizonte. Então, eu tive esse círculo todo antes de voltar para o Karatê. É claro que eu estou falando o círculo todo aqui, mas eu voltei para o Karatê antes. Mas já tinha feito Muay Thai, boxe, já era faixa azul de Jiu-Jitsu, já era competidor. Então, quando eu voltei para o Karatê, eu tinha uma outra visão a respeito da arte. Era mais fácil lutar com meus colegas do que antes. Apesar de eu estar muito tempo parado, mesmo no jogo deles, eu sentia mais facilidade. Porque eu conseguia ter uma visão muito mais ampla do que é uma arte marcial. Então, se você mudava um pouco a dinâmica do soco, o soco entrava. Então, essa jornada que a gente prega aqui no canal e que a gente prega no Kudel também, né? Que é você conhecer o que vem de lá, não para trocar o que o cara faz de sempre. Por exemplo, se eu for treinar, se você é um karateca que vai treinar Muay Thai, você não vai ficar trocando canelada com o cara, mas você vai entender o tempo, a distância, a forma como ele aplica a canelada, para que você possa usar a sua arte de origem como maestria. Então, seja Kung Fu, seja Karatê, seja Taekwondo, seja qual arte for, se você entende o que vem de lá, num combate real, uma forma mais ampla de combate, fica muito mais fácil você usar com maestria aquilo que você aprende na sua arte marcial de origem. Eu costumo dizer o seguinte, eu costumo dizer que a arte marcial, quando ela foi criada, ela era um conjunto de técnicas unificadas, né? Então ela tinha socos, chutes, projeções, quedas e luta de solo. Por interesse dos seres humanos, se você for estudar a história você vai ver,
que isso foi se dividindo. Ah, você vai ficar com chute e soco. Não, já tem chute e soco aqui. Então agora você vai ficar com a parte de luta agarrada, você vai ficar com queda. Interesses dos seres humanos separaram a arte marcial. Mas ao meu ver, a arte marcial é uma coisa viva. Não importa se o ser humano a separou por interesse próprio deles. Uma hora ela vai se juntar e nós vamos entender que não tem como separar. Não tem como você ser um artista marcial, um faixa preta de respeito, se você não sabe sair de uma montada. Eu tive inúmeros faixa preta de karatê que treinou comigo, que tinha 20, 30 anos de karatê, mas nunca treinou outra arte. Então não sabia sair de uma montada, não sabia defender uma canelada na coxa, não sabia fechar uma guarda paralela. Então, hoje, com a informação da forma como a gente consegue ver que a arte marcial ela tem que ser um todo. Então, se você pratica a sua arte, se você gosta da sua arte, é interessante que você conheça as outras, não para você fazer elas, porque você vai fazer a arte que cabe mais para você, que você se identificou mais. Mas ela pode ser usada com muito mais maestria e eficiência se você conhece o que vem de lá. E o kata? Onde que ele se encaixa nisso? Qual que é o propósito dele? Né? É um assunto meio controverso. Né? Muitas pessoas têm uma opinião a respeito do kata, outras outra opinião a respeito do kata. Eu vou passar aqui para vocês o que eu acho, né, a minha opinião. Eu acho que o kata ele tem sim a sua função. Tá? Ele é muito importante para o desenvolvimento do karateka ou do lutador que queira vir a praticar o kata para melhorar como lutador. O que eu acho que tem que ficar claro é o porquê de fazer o kata. A clareza por trás do motivo de estar fazendo o kata. Eu fiquei muitos anos na minha vida fazendo kata, mas eu não tinha um entendimento do qual que era a real vantagem, o que aquilo poderia trazer de especial para o karateka, né? No caso, na minha época, quando eu fazia karatê. Então, o bunkai, que é a explicação do karatê, a explicação dos movimentos, ele é totalmente romantizado, né? Ele tem um romantismo, um misticismo que não cabe. Então, se você for pegar na maioria dos lugares onde vão te ensinar o bunkai, que é para que serve cada combinação, cada sequência, não faz sentido, né? A forma como que eles apresentam o movimento não é a forma como você luta. Então, por exemplo, se você for ver um lutador de Muay Thai, de boxe, kickbox, o kata deles é a sombra. Exatamente os movimentos que eles fazem, eles vão replicar no combate real. Se você for ver o karatê, o kata, ele não tem nada a ver com a luta. Pode ser shiai kumite, pode ser jiu kumite, o que for. Não tem como você lutar com aquela base, com aquela guarda. Então, na minha opinião, o que deve ser explicado para os karatekas e para qualquer pessoa que tem interesse em kata, é que aquele movimento, né, primeiro, que você tem que buscar o bunkai certo por trás daquilo. Tem muito movimento de luta agarrada, tem muito movimento de nagewaza, né, que são as projeções, quedas, tem torção, tem muita coisa. Então, se você for a fundo, se você for cavar a fundo mesmo no bunkai, você vai ver que lembra muito o que a gente iniciou o nosso assunto aqui falando do karatê original de Okinawa, que era uma miscelânea de técnicas. Então, isso que eles mostram hoje não faz sentido algum, né? Beira o ridículo às vezes. Então, se você tem a clareza de por que você está fazendo kata, ok, ele vai te trazer inúmeros benefícios, como foco, concentração, velocidade, explosão, biomecânica, né? Porque ao fazer o kata, você tem que transitar do leve para o rápido, do forte para o fraco, você tem que estar totalmente alinhado. E é uma excelente atividade física para você treinar seu corpo, sua mente e até mesmo seu espírito. A respiração do kata. Então ele tem inúmeros benefícios. A velocidade que você tem que imprimir, né? Isso faz com que aquela particularidade do karateka, da biomecânica do karateka, ser uma biomecânica diferenciada, né? Uma biomecânica mais refinada, mais difícil de você atingir certo ponto. Com o kata ele vai afiar essas habilidades.
Você não vai usar aquele movimento específico na luta, mas você vai usar as habilidades que foram adquiridas no treinamento do kata dentro do seu universo marcial. Então, pessoal, tenha clareza do porquê praticar o kata. Então, para fechar, né, esse vlog nosso aqui, esse bate-papo nosso aqui, né, a respeito do karatê, eu queria deixar a minha visão, né? O karatê, para mim, como outras artes marciais orientais também, com o exemplo do Kung Fu, é muito mais do que uma arte de combate. Se você vai procurar o karatê apenas para combater, às vezes você procurar um kickbox, alguma coisa assim, você vai atingir esse objetivo com mais velocidade. O karatê, ele é um estilo de vida. O karatê é um modo de vida, é uma filosofia de vida. Então, ele não é apenas uma forma de combate. Quando você vai treinando karatê, você vai vendo que ao passar do tempo você vai conseguindo ver karatê em vários caminhos. Em tudo que você for fazer, você pode usar o seu karatê. Às vezes até para amarrar um cadarço, você pode usar o karatê. Ao invés de você agachar e amarrar, você levanta a perna, fica na postura, amarra o cadarço. Então, isso é o tipo de coisa que você vai começar a entender que por trás da arte marcial existe uma riqueza de vantagens, existe uma lista imensa de benefícios de uma arte marcial, no caso aqui o karatê. Você pode colocar 50 benefícios e o 51º você vai aprender a lutar. Então, eu queria deixar aqui o meu elogio ao karatê, né, como uma arte ampla, uma arte forte, uma arte com uma respiração sensacional, uma arte que tem um controle de distância e um tempo particulares. Então, se você luta karatê, se você treina o karatê, você vai ser diferenciado nessa parte de tempo e distância, né, que são uma das valências do combate e são, na minha opinião, o topo da cadeia das valências do combate. Vinha sendo velocidade, vinha sendo força e vinha sendo até mesmo técnica. Então, se você conseguir entender o karatê não só como um meio de vida, mas como uma arte marcial que também precisa de preencher as lacunas, você vai ter uma arte marcial fantástica para você praticar para a sua vida toda. Só não feche a sua mente com relação ao que o seu professor te falou, apenas com relação àquilo que você viu em algum filme, alguma coisa assim. Procure saber, que você vai ver que como o karatê era muito mais rico, tanto na parte de defesa pessoal, como na parte de combate real, como na parte também de competição, que tem muita coisa bacana, como na parte de filosofia de vida, né? Um livro interessante que você pode ler do Gishin Funakoshi, chama Karatê, Meu Modo de Vida. Mostra como o karatê é muito mais amplo, é uma filosofia de vida e não só uma arte de combate. E eu queria deixar aqui para vocês também uma dica de leitura muito interessante, né? Esse livro aqui, A Arte Oculta do Karatê, do Sensei Vinícius Anthony, é uma leitura muito interessante. Ele traz muita coisa que a gente não vê normalmente nos documentários aí da internet. É uma leitura muito gostosa de fazer e na parceria com historiadores, né, onde eles foram a fundo ali mesmo nas bibliotecas e no que tinha de escondido ali por trás, né? Então uma leitura muito interessante, eu recomendo Jutsu, A Arte Oculta no Karatê, de Vinícius Anthony. Lembrando que o Vinícius Anthony, hoje ele é o treinador principal do Lyoto Machida. Então, para quem quiser encerrar esse bate-papo aí com uma excelente leitura, fica aí a minha dica para vocês, galera. É isso aí. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido, tá? Pode deixar aí nos comentários qual a sua opinião do que foi falado hoje, tá? Se você tem alguma coisa a acrescentar e principalmente se você tem alguma técnica também para pedir ou se tem alguma coisa a mais para você falar. Por exemplo, a gente falou do karatê mais tradicional aqui, eu sei que tem pedidos do Kyokushin também. Então, vai ser abordado mais pra frente, mas se a gente fosse pegar tudo quanto é estilo de karatê, o vídeo não ia terminar, né? Teve que escolher um para iniciar. Então a gente foi mais focado assim, mas algum estilo em particular, como por exemplo o Kyokushin, a gente vai abordar mais pra frente.
ou técnicas ou outras artes marciais que você quer que a gente fale, pode deixar aí nos comentários. É isso aí, pessoal. O objetivo desse quadro é gerar novas ideias, é fazer um bate-papo, é ter uma discussão saudável a respeito de arte marcial e para que todos nós possamos abrir a nossa mente, né, com relação à arte marcial no geral. E se você curtiu, deixa aí seu joinha também, compartilhe o vídeo que isso ajuda demais o canal a crescer. E é isso aí, né, Carlos? É isso aí, até a próxima. Para acompanhar mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal. Link para as nossas redes sociais na descrição do vídeo.